Bom dia Com a a palavra. todos. Obrigado, Sandra. Um bom dia a todos. Meu nome é Enio, sou advogado, instrutor, responsável pela essa audiência de instrução e declaro aberta a audiência de instrução no processo disciplinar número 11539 de 2023. Hoje, presente como parte representante, Dr. Rui Barbosa de Oliveira, OAB Paraná 86622. Parte representada do Dr. Antônio Carlos Mantovani, OAB Paraná 15954. Dr. Edson Nogueira Leite, OAB Paraná 54814. Também como defensora da ativa, a doutora Marcilei Gorini Pivato, OAB Paraná 47592. Só ressalva, doutor, a BBA. Edson Isso, Nogueira Leite. OAB Bahia, né, doutor Edson? Positivo. OAB Bahia 54814? Positivo. Perfeito. Bom, pessoal, então a audiência de hoje ela está aí concentrada principalmente no depoimento das partes. Como sábado, iniciaremos então pelos depoimentos da parte representante, abertura das perguntas para as partes, né, partes representadas, a defensora da ativa. Posterior, ouviremos as testemunhas e, por fim, os representados. Iniciaremos, então, portanto, essa audiência com a oitiva do Dr. Rui Barbosa, na qualidade de representante do processo. Dr. Rui Barbosa, bom dia. Bom O senhor dia. pode confirmar, por gentileza, o nome completo e o número da OAB? Meu nome completo é Rui Barbosa de Oliveira, OAB 86622, Paraná. Perfeito, doutor. Doutor, preparei algumas perguntas objetivas. Gostaria, então, de oportunizar, primeiramente, né, o doutor esclarecimento de alguns fatos e, a posterior, conduzir aí as perguntas para as demais partes. Doutor, primeira pergunta: o senhor foi formalmente comunicado sobre a substituição do seu mandato? Não fui informado no processo, foi informado posteriormente com o acordo que foi feito no processo, que não está previsto em lei. E em que momento que o doutor tomou conhecimento da nova procuração outorgada pela cliente? Posteriormente ao acordo. Uhum. E o doutor teve acesso ao acordo antes da homologação pelo juízo? Não tive nenhuma informação a respeito. Houve o atravessamento de procuração no processo. Eu fiquei E a sabendo procuração do... Pois não? Eu fiquei sabendo da procuração posterior, né, de que a dona Amélia, minha sogra, veio até Londrina para revogar a procuração de outras pessoas, que ela foi informada no processo de que ela era analfabeta, como não é, porque tem diversos documentos que provam que ela sabe escrever e ler. E veio até Londrina, numa situação assim até vexatória, e que ela ficou praticamente um dia em Londrina, veio de ônibus, ela tem hoje 92 anos, para assinar uma ata dizendo que aquela procuração que o juiz pediu, está no processo, que o juiz pediu, fizesse uma procuração a rogo, já que ela era analfabeta. E todo o processo demonstra que ela sabe ler e escrever, com RG, título de eleitor, no termo de casamento, está lá que ela sabe ler e escrever, enfim. Aí, no desenrolar do processo, que a ação de consignação e pagamento é relacionado a uma doação que foi feita para todos os filhos e netos. Existe um irmão da Joélia Testemunha, que já faleceu. E eu fui incumbido de fazer toda a documentação da doação, que é uma antecipação de herança, e que não foi atendido pela Joélia, a única que não quis assinar
o contrato, alegando que eu tinha toda a documentação dela, quando eu não tinha, tanto é que foi, ela tem 4, 5 endereços aí diferentes no processo, né? Então, foi difícil de ela aceitar extrajudicialmente o recebimento de uma doação que era simples, né? Ela chegar só assinar o contrato e receber o Pix, como fiz para todos os demais irmãos e netos, né? Da dona Amélia. Esse foi 90 dias, completa hoje esse processo, né? Que poderia ser resolvido extrajudicialmente. Simplesmente extrajudicialmente. Não precisava ter mais delongas. E acredito que ela tem alguma coisa contra mim e contra minha esposa, Maria Zileide, e que ela, por esse motivo, não quis assinar a contrato de doação e recebeu o Pix. Ela alega que recebeu apenas 1 centavo por Pix. Esse Pix de 1 centavo foi para testar se a conta era realmente dela. E isso ela informou para a mãe, dona Amélia, e isso causou desavença entre a família, por um simples contrato de doação que ela poderia receber até aí no balcão da vara, onde está a tramitação do processo. Bastava chegar no balcão e falar: olha, eu não posso pagar os honorários, eu precisava de um dativo, e aí encerraria toda a confusão. Ela juntou uma série de documentos que não tem nada a ver com contrato de doação. Ela juntou, alega que foi a Joélia, né, testemunha, e aqui a donatária, poderia, alega que foi agredida, né? Enfim, juntou uma série de documentos que não tem nada a ver com o contrato de doação. Ela prejudicou a mim e minha esposa na igreja. Ela foi falar para o padre que tinha corrido aquilo em frente à praça da paróquia, né? Enfim, tudo isso aí poderia ser resolvido com simples assinatura no contrato. Todos os demais assinaram, menos o Antônio, irmão dela, irmão da minha esposa, que ficou de assinar o contrato e não assinou, né? E tudo isso aí ocasionou a desavença na família. Ela pediu para fazer gravações de áudio, vídeo. A dona Amélia é uma pessoa simples, ela não sabe contratar um advogado, que foi contratado aí, o doutor Edson, né? Isso aí, nos quesitos, eu vou questionar os dois, né? Sobre por que dessa confusão toda, poderia ser resolvido de início. Doutor Antônio poderia, de início, falar: olha, dona Joélia, podemos encerrar o processo aqui, e não ter essa longa de 900 dias, né? Era, inicialmente, o que eu queria dizer. Um ponto que me surgiu, doutor, gostaria de esclarecer, aproveitando essa oportunidade, é que o doutor menciona no depoimento em que a dona Amélia ela veio a Londrina de ônibus para revogar algumas procurações. Nesta ocasião, teve algum tipo de contato com o doutor para a revogação da procuração que foi anteriormente outorgada? Como que foi em relação a isso em específico, doutor? Não houve nenhum comunicado. Isso foi tudo conduzido pela testemunha Joélia, que é a réu no processo de consignação de pagamento, porque a dona Amélia não tem essa expertise, né, de documentos e tudo mais. Eu cuidei de vários assuntos da dona Amélia com a procuração que ela me passou, e que foi essa procuração foi assinada na presença da Joélia e da minha esposa na Bahia, na ocasião que as duas estavam lá na Bahia, né? Então, essa revogação ela foi feita assim, de maneira... Essa procuração que foi feita em Londrina foi a pedido do juiz, para que o processo continuasse normal. E eu, de acordo com a lei, fiz a procuração que o juiz pediu, a rogo. Essa procuração, existe uma ata notarial que revogou essa procuração, né? Posteriormente, foi feita uma nova procuração na Bahia, no cartório de Seabra, Bahia, para o senhor Edson Nogueira Leite,
para que ele conduzisse esse acordo que não está previsto em lei. Essa procuração foi feita sem a comunicação prévia, né? Não participei de nenhuma negociação, que poderia ser feito comigo sem problema nenhum, porque que interesse eu tenho de ficar com R$ 6.000 da pessoa, sendo que eu paguei para todos os demais. Então, existe aí assim, uma informação no processo de que eu fiquei com R$ 6.000. Além desses R$ 6.000, há relatos, né, na família de que eu fiquei com dinheiro de aposentadoria da dona Amélia, de dinheiro de poupança, de um processo que tive sucesso na justiça, de uma poupança que estava lá mais de 40 anos ou mais, que foi esclarecido que não havia mais direito daquela poupança em função de que ele tinha recebido no tempo certo, lá atrás, né? Então, essa notícia de que eu fiquei com dinheiro da poupança, com dinheiro de aposentadoria, tem que ficar esclarecido nos quesitos. Eu vou fazer a testemunha. Certo. E, doutor, no momento em que foi protocolado o acordo, a procuração do doutor estava vigente na época? Como que foi em relação a isso? Olha, no desenrolar do processo, não houve nenhuma, assim, despacho do juiz, nesse sentido de que a procuração estava revogada. Apesar de que ela juntou uma revogação lá atrás, né, que não foi por vontade própria da dona Amélia, porque a dona Amélia, até então, achava que, né, eu tinha ficado com R$ 6.000 da dona Joélia. Eu só depositei 1 centavo. Então, houve uma revogação dessa procuração, está no processo, e que o juiz não aceitou essa revogação, né? Tanto é que, quando houve acordo, foi supetão. É uma coisa assim que entrou no processo sem que houvesse um comunicado a mim. Então, se houvesse o comunicado, não teria problema nenhum, porque eu não tenho interesse, né? Tanto é que eu não cobrei nenhum honorário da dona Amélia. O processo todo foi por minha conta, né? O doutor tinha contrato de honorários firmado com a dona Joélia? Se eu tenho um contrato, Isso, com a cliente do doutor? Tinha o a dona contrato de Amélia, honorários? A dona Amélia, né? Perdão, a dona e Amélia. não tenho um contrato, apenas tenho tive a procuração. Como essa procuração foi usada para vários assuntos dela, perante o INSS, que ela estava tendo desconto de um sindicato aí desses golpistas, né? Que na ocasião não me atentei que era golpe, né? Poderia ter entrado com ação contra esses sindicatos golpistas, e que, no momento algum, eu fiquei com dinheiro. Nossa, travou a audiência aqui, Doutor Álvaro. Rui? Estou ouvindo. Olha lá. Acho que deu uma falha. Ele Ok? cortou, doutor Rui, a última parte do áudio. O seu também, Sandra? Também, Também, né? doutor. Aham, meio que travou. É. Doutor Rui, um último ponto que eu gostaria de esclarecer antes de passar as perguntas para os representados, no seguinte aspecto, em relação ao contato. Como que era feito o contato entre a dona Amélia e o doutor? Era feito o contato diretamente por ela? Tinha uma pessoa que indiretamente respondia por ela? Como que ficava em relação a isso, doutor? Olha, a dona Amélia é uma pessoa que a gente cuidou. Aliás, eu cuidei de toda a família. Recebi todos os membros da família em minha residência, que ficou por um bom período morando comigo ou em casas que eu arrumei para essas pessoas, entendeu? Os meus cunhados. O senhor pode repetir a pergunta, por favor? O contato
da dona Amélia com o doutor era feito diretamente por ela, através de algum meio de comunicação, ou tinha uma pessoa que indiretamente respondia pela dona Amélia nos contatos com o doutor? Olha, todo e qualquer contato foi sempre entre eu, a dona Amélia e minha esposa. Como disse, ela ficava um bom período aqui em casa, na minha casa, e a gente cuidava dela, e que esses contatos com relação às doações, a dona Amélia pediu, está no processo, com áudios, né, vídeos, de que ela pediu que eu providenciasse, né, ela pessoalmente pediu que providenciasse a distribuição de dinheiro de uma venda de um terreno de 50 mil reais na Bahia, e que ela ficou com 10 mil reais, e que esses 40 mil reais ficou parte com dois irmãos na Bahia, né? O Gelson e o João, que posteriormente eles alegaram que recebeu de mim diretamente, quando não é verdade, assinaram documentos com conteúdos falsos, e o São Antônio também, o irmão da Joélia, da minha esposa, ficou de assinar o contrato e não assinou. Recebeu dinheiro, todos, né? Menos a Joélia. Então, esse contato com relação à doação foi feito tudo documentado com áudios. O João, irmão da Joélia e da minha esposa, mora na Bahia, mandou o dinheiro para cá, eu fiz a entrega para todos, e que a dona Amélia ficou satisfeita quanto a isso. Mas ela ficou sabendo, através da Joélia, de que eu tinha feito apenas o depósito de 1 centavo na conta, e que estava errado. E ela ficou aborrecida com isso. E ela foi embora, exatamente porque não conseguiu entender que o processo de doação é uma antecipação de herança. Ela disse que lá do céu é que resolveria isso se ela estivesse ausente aqui desse mundo. Então, os contatos todos foram documentados com áudio, entre ela e os irmãos da minha esposa, os meus cunhados. Então, não houve nenhuma coisa feita ilegalmente, e que em momento algum, né, eu fiquei com esse dinheiro, como alega a Joélia, para a sua mãe. Ela informou para a dona Amélia de que houve eu furtei o dinheiro, né? Certo. Perguntas pelas partes representadas. Primeiramente, doutor Antônio. Doutor, não tenho nenhuma pergunta a fazer ao representante. Doutor Edson. Bom dia, doutor Rui. Tudo bem com o senhor? Oi, tudo bem? E o senhor, tudo bem? Em paz. Eu amo essa terra tua aí. Eu estou aqui no Paraná, estou aqui em Londrina. Mas mesmo assim, eu morei na Bahia há 12 anos, vou para lá agora em abril, né? E adoro essa terra. Morei lá há 12 anos. Eu fiz questão de vir, porque para mim foi uma acusação muito séria, muito grave, para a gente que exerce a advocacia com decoro, com seriedade. Tá? Tem um acervo de mais de 3 mil processos no acervo de trabalho da gente. A gente fica muito preocupado com esse tipo de acusação que houve. Eu queria só perguntar ao colega, o senhor se recorda da data em que a dona Amélia revogou os poderes do colega? Revogou, mas o juiz não considerou no processo, porque se não considerou, eu tinha que dar continuidade no processo. Essa é a questão. O senhor se recorda mais ou menos? Aí entrou o senhor com o doutor Antônio para fazer um acordo que poderia ser feito comigo. O senhor não entrou em contato comigo. Eu quero saber se o colega se recorda qual foi a data, mais ou menos, que ela fez o pedido A data da revogação? Sim. Doutor, agora o senhor tem que observar no processo. Ok, tá. Mas o senhor se recorda que a revogação ela acontece de forma bem anterior à procuração pública que nós juntamos, né? Olha, doutor Edson, como já disse, houve uma revogação, mas o juiz não aceitou essa revogação. Então, eu como advogado... Não é a questão do juiz. Eu estou perguntando se a dona que lhe otorgou o poder, se quando eu juntei a minha procuração,
se já estava revogado os poderes do senhor? Doutor, o senhor há de convir de que a dona Amélia é uma pessoa simples e ela foi conduzida a fazer a revogação. E não houve assim, a vontade dela fazer a revogação. Então, se o juiz da causa não aceitou aquela revogação, eu, como advogado, teria que continuar no processo. E tanto é que continuei e apelei desse acordo. Porque a acusação que eu estou recebendo aqui, eu saí da Bahia para vir aqui para me defender, e por sinal uma colega aí que está defendendo de forma brilhante, eu estou sendo acusado por um colega que eu atravessei uma procuração num processo onde o colega estava com poderes. Eu estou perguntando ao colega se a procuração que eu juntei foi antes ou depois do pedido de revogação que a sua sogra e cliente fez. É só isso que eu quero saber, para que eu fique... Doutor, a data é importante, mas a partir do momento que o juiz decidiu acordar e que estava tudo ok, eu tinha que dar continuidade, porque a dona Amélia não é a pessoa que sabe dos seus direitos. Então, eu, como advogado, dei continuidade no processo, tanto é que apelei do acordo que foi feito entre o senhor e o senhor Antônio. Então, que o juiz cassou a revogação da dona da autora, o juiz não acolheu o juiz indeferiu o pedido de revogação dela, doutor? No processo todo, está dizendo que eu tinha que dar continuidade no processo até o último momento, que foi quando eu apelei. Ok, doutor, sem mais perguntas. O doutor está com dificuldade de responder. Aí não, a gente vai gastar o tempo aqui da comissão todinha. Muito obrigado, doutor. Tenho mais perguntas. Nada. Doutora Marcilei. Eu só tenho uma pergunta a título de esclarecimento. Se o doutor Rui, pelo que eu entendi de todo o depoimento dele, sabendo da revogação, continua no processo. Só isso. Eu queria saber, sim ou não, se ele sabia e mesmo assim continuou. A questão é o seguinte, que o sim ou não, eu já respondi. A dona Amélia foi conduzida pela Não, Joélia. doutor, eu só quero saber se o doutor tinha ciência da revogação. Eu já acabei de responder, o doutor Edson. Sim, então, o senhor tinha ciência? O senhor pode repetir para Tinha mim? ciência, Por gentileza? o juiz não concordou com a revogação, tanto é que, posteriormente, o juiz pediu que eu juntasse uma nova procuração, entendeu? E essa procuração... Tá, ó. Doutor Enio, não tenho mais perguntas, eu só queria confirmar que ele tinha ciência da revogação. Estou satisfeita. Doutor, eu posso fazer uma última pergunta ao seu Rui, a doutor Rui? Doutor, o senhor entende que o acordo expressava o desejo da sua cliente? A composição... O senhor pode repetir a pergunta? O senhor acha que o acordo que foi feito, a propositura do acordo que foi feito, ele refletia o interesse da sua cliente, o senhor disse que era sua cliente, da sua sogra? Não reflete porque ela acreditava que eu subtraí. Era só... Perfeito. Entendi. Doutores, eu vou só pedir uma gentileza para a gente garantir aqui a amistosidade dessa audiência para que as perguntas, bem como as respostas, sejam formuladas de forma objetiva, para que com isso a gente consiga respeitar a lisura do procedimento e também levando-se principalmente em consideração que nós estamos aqui entre pares, somos todos colegas de profissão, então a gente conseguir garantir aí e efetivar essa audiência. Pois bem, não havendo mais perguntas para o Dr. Rui pelas partes representadas, ouviremos agora as testemunhas que foram arroladas. Dr. Edson e Dr. Antônio. Se eu não me engano, quem as arrolou foi o Dr. Antônio que arrolou as testemunhas? Sim, fui eu.
Perfeito. Doutor Antônio, elas estão aguardando em um link diferente, estão aguardando junto com o doutor. Ela está aqui presencialmente aguardando ser chamada. Perfeito. Doutor, só um esclarecimento: são duas testemunhas que serão ouvidas, apenas uma? Pode. Doutor, apenas uma, Joélia, porque a Amélia ela não será ouvida, já foi dispensada. Certo. Tudo bem. Sandra, podemos ouvi-la então? Tá, o Álvaro já foi conduzi-la até a sala. Só um instantinho. Tá bem. Obrigado. Aqui do lado? Tá. Joélia, então pode sentar aqui, por favor. Doutor Antônio, o senhor pode pedir para a dona Joélia enquadrar um pouquinho melhor na câmera? Pronto, perfeito. Pode puxar a cadeira um pouco mais aqui. Um pouco mais, ver se você consegue. Doutor, ficou melhor assim? Melhorou. Melhorou. Bom dia, dona Joélia, tudo bem? Doutor, tudo ótimo, meu senhor. Tudo jóia, obrigado. Nome completo da senhora e um documento de identificação, por gentileza. Noélia Mendes Araújo. Documento com foto? Isso. Consegue subir um pouco mais na câmera, enquadrar? Por gentileza, só enquadrar para a gente. Ah, perfeito. Pode virar, por gentileza? Perfeito. Dona Joélia, antes de iniciarmos o depoimento da senhora, os questionamentos, eu gostaria só de esclarecer alguns pontos. As perguntas serão feitas assim, ó, de forma objetiva. As perguntas, bem como as respostas, devem ser, né, conduzidas de forma objetiva, dentro das questões centrais que aqui nós estamos demandando. E a senhora está sendo ouvida na qualidade de testemunha, mas preciso adverti-la, né, na hipótese em que a senhora é filha da dona Amélia, correto? Correto. É. Bom, nesse caso, deixo de adverti-la, né, sobre o depoimento em falso testemunho, uma vez que a senhora tem a qualidade de parentesco, né, com a parte. E também preciso verificar com a senhora, antes da gente iniciar o depoimento, se a senhora tem alguma relação de amizade ou inimizade com as partes representantes e representadas desse processo. Não. Só o Então, meu perfeito. aqui, que é meu advogado. Tá bem. Então, eu vou iniciar então as perguntas, depois eu passo a parte representante, por fim, as partes para a gente conduzir. Ok. Dona Amélia, a primeira pergunta: a senhora participou das negociações do acordo? Foi direto com o meu advogado, contratei ele para isso, né? Então, ele fez todo o trâmite. Advogado da senhora, doutor Antônio, correto? Correto. E a senhora percebeu se havia mais de um advogado representando a mãe da senhora no processo? O doutor, foram tudo através do doutor Antônio. Então, ele que fez todo o trâmite, não teve nada de eu ter contato com advogado nenhum, fora o que eu contratei. E em relação ao acordo, ele foi discutido diretamente com a senhora e com a mãe da senhora ou apenas entre os advogados? Pô, eu passei para o meu advogado. Tudo que ele fizesse estava de acordo, que a minha mãe, inclusive, estava sofrendo com isso. E em relação à revogação da procuração, tomou conhecimento se eventualmente a mãe chegou a revogar a procuração do Dr. Rui? Sabe de algo que possa esclarecer em relação a esse aspecto?
Sim, porque meu irmão, minha mãe estava hospedada na casa do Dr. Rui. Aí foi no dia que ela descobriu, né, o processo contra mim. Ela descobriu, ficou muito brava, foi para São Paulo. E lá foi meu irmão mais velho, foi lá e levou ao cartório, a pedido dela, para fazer a revogação, porque ela falou que não contratou advogado nenhum. A senhora se recorda em que data em que ocorreu essa revogação dessa procuração? Doutor, foi ali o mês de outubro. Creio Em eu, mas outubro. bem. Só uma dúvida, a procuração era uma procuração pública, correto? Essa primeira que foi otorgada ao Dr. Rui. A revogação dela ocorreu no mesmo cartório que foi feito? A senhora Doutor, disse que não é uma procuração pública? Licença, doutor, mas a procuração do Dr. Rui não é pública. Não é pública. Uma declaração que ele fez. Certo. Então, uma procuração particular. A revogação, a senhora disse que foi feita em cartório, é isso? Feito em cartório. E posterior à revogação, como que foi feita a comunicação para o Dr. Rui? Via correio com AR. Foi enviado no endereço do escritório profissional do doutor? Para qual endereço que foi encaminhado? Rua São Carlos, 222. Inclusive, tem a assinatura dele. Jardim Champanhar. Certo. Pela parte representante, doutor Rui, perguntas? Sim. Bom dia, dona Joélia. E eu tô falando. A senhora pode me informar todos os endereços que a senhora já residiu nos últimos 5 anos e especificando quais são e o que foram de sua propriedade, aluguel ou residência de terceiros e qual o teu endereço completo atual. Doutor, todos os processos do senhor, o senhor cita a questão de endereços, tá? Eu tenho vários, eu tenho residência fixa, o senhor sabe que eu tenho residência fixa em Londrina, tá? E o senhor sabe muito bem, me conhece, que a gente já participou de vários eventos na casa do senhor. Então, o senhor sabe muito bem onde eu moro, tá? O senhor sabe muito bem. Esteve em casa, na minha residência, sua esposa, que é a Adelaide, minha irmã, sempre esteve em casa. O senhor sabe que eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Ela sempre ia buscar colírio para o senhor usar no olho, para ela utilizar no olho. O senhor teve um problema gástrico de H. pylori lá, uma bactéria no estômago. O senhor está lembrado disso? E o senhor... Dona Joélia, eu gostaria que a senhora me respondesse simplesmente quais os endereços que a senhora residiu e qual o endereço atual. Só isso. Doutor, o senhor sabe muito bem. O senhor já me defendeu em processo. O senhor... Dona Joélia, a pergunta é porque tive dificuldade de te comunicar sobre a questão do contrato de doação. Mandei para o teu WhatsApp e a senhora simplesmente me deletou. Então, fiquei sem contato. Então, Doutor, eu queria saber qual é o endereço da senhora atual, somente isso. doutor, o senhor está equivocando, porque eu recebi esse contrato no meu e-mail. O senhor está lembrado? No WhatsApp e no e-mail. A senhora posteriormente me bloqueou. Então, eu gostaria somente de saber qual é o endereço teu atual. Doutor Enio, é possível Doutor que ela Enio, forneça essa informação? pela ordem, doutor Enio, Pois não, doutora? o endereço da testemunha não é relevante em relação... não estou entendendo qual a relevância Olha, dessa doutora, insistência, até porque ela era cliente do doutor Rui. E ele não poderia
conversar com ela sem a intervenção do advogado. Não estou compreendendo. Doutor Doutora Rui, pode Marcelei, esclarecer, por gentileza, qual que é a relevância da pergunta? porque, doutor, o endereço é importante, o e-mail, o WhatsApp, o telefone, porque o processo, o Código Civil exige que seja feito assim. Então, no processo de consignação de pagamento e no atual processo administrativo, não tem o endereço dela atualizado, simplesmente isso. É que o único porém, doutor, que eu não consigo linkar qual é a relação do endereço atualizado da dona Joélia com a situação que nós estamos aqui debatendo na audiência de hoje. Eu vou indeferir a pergunta no doutor em relação a isso, só pedindo, então, portanto, por gentileza, para o doutor ater-se aos fatos da representação. Então, por Ok, gentileza, doutor, puder direcionar as perguntas à dona Joélia de questões relacionadas ao processo. ok, tá combinado. Desculpa aí se não fui claro. Pode prosseguir, doutor. Obrigado. É, é, eu gostaria de saber da dona Joélia quem procurou e contratou o advogado Edson Nogueira Leite para representar sua mãe, dona Amélia, minha sogra, no referido processo, processo de consignação e pagamento. Foi sua mãe que expressou o desejo de constituí-lo? Doutor, eu sei do meu advogado, doutor Antônio Mantovani. Esse eu posso falar para o senhor que fui eu que contratei. Agora, essa questão da minha mãe, ela tem todo o direito de procurar, uma vez que ela estava sem advogado. Tá? Agora, a respeito do meu advogado, eu falo para o senhor com toda clareza que eu o contratei. Agora, essa questão aí, Bom, então você contratou o doutor Edson, é isso? doutor, o senhor está confundindo eu contratei o doutor Antônio Carlos Mantovani. Tá ok. Eu É vou o fazer, que defende. Indefendeu, vou, né? vou fazer as perguntas complementares. A senhora estava presente no momento da contratação do advogado Edson Nogueira? Pode descrever como ocorreu essa contratação? Doutor, eu acho que o senhor está... O que está acontecendo? Porque o meu advogado é o doutor Antônio Carlos Mantovani. Foi o que eu contratei. A dona Angélia, a senhora está aí como testemunha. É possível a senhora responder? Doutor, eu estou respondendo. O que eu sei que eu prezo a verdade. Então, o meu advogado é o doutor Antônio Carlos Mantovani. Doutor Antônio, então contratou o doutor Edson, é isso? Doutor, Suzão, está difícil responder que o meu advogado que eu contratei é o doutor Antônio Carlos Mantovani. Tudo É, agora ficou claro? a senhora acha que a dona Amélia tem capacidade de contratar um advogado? Doutor, se supostamente o senhor diz que foi contratado por ela, quem sou eu para Bom, responder? Eu bom, eu já vou fazer outras perguntas que podem elucidar. respondo que o meu advogado é o doutor Antônio Carlos Mantovani. Ok. Quem pagou os honorários advocatícios do doutor Edson? O pagamento foi feito por sua mãe, pela senhora ou por terceiro? Pode detalhar a forma de pagamento? Doutor, eu já repeti para o senhor, o meu advogado, eu paguei o doutor Antônio Carlos Mantovani para me defender. Dona Joélia, o advogado, ele tem que saber detalhes do processo. E eu perguntei, quem pagou os honorários advocatícios do doutor Edson? Foi a senhora, sua mãe ou terceiros? Pode detalhar a forma de pagamento? Eu contratei o doutor Antônio Carlos Mantovani, o qual eu acertei o meu pagamento. Mas a senhora, então, está dizendo que o doutor Antônio pagou os honorários do doutor Edson, é isso? Não está confundindo? O que está O acontecendo? doutor Doutor Enio, Rui, dona Joélia, uma ordem, doutor. O doutor pois Rui não, quer doutor. coisas.
Doutor Rui, antes do doutor Antônio manifestar, eu gostaria só de esclarecer que as perguntas têm que ser feitas de forma objetiva, como eu disse, e também peço por gentileza ao doutor para que não induza a testemunha a responder. E a título de esclarecimento, pelo que deu-se a entender, dona Joélia não participou, ainda que indiretamente, depois do contrato, né, da contratação do doutor Edson. Então, doutor Rui, doutor Antônio, tem algum questionamento? A minha intervenção foi apenas no sentido, por isso que eu pedi pela ordem, para que o doutor Rui seja claro, ele está tentando, como o senhor mesmo acabou de observar, confundir a testemunha, a informante. Por gentileza, doutor Rui, pode prosseguir, mas só pedindo mais uma vez, por gentileza, para que seja mais objetivo com as perguntas. Ok, mas eu vou continuar nesse raciocínio. A sua mãe tinha condições financeiras para custear honorários de forma autônoma? Doutor, eu moro em Londrina, tá? O senhor sabe muito bem há quantos anos. E o meu advogado é o doutor Antônio Castro Mantovani. Ficou claro? A senhora não me esclareceu. Sua mãe tinha condições financeiras para custear honorários advocatícios de forma autônoma? Doutor, eu sempre trabalhei, que o senhor sabe muito bem, sempre fui uma trabalhadora de carteira registrada, né? Com registro em carteira, certo? E eu paguei o meu advogado, o doutor Antônio Carlos Mantovani. Ok. Houve alguma intermediação do advogado Antônio com a contratação do doutor Edson? Doutor, essa pergunta de novo. A senhora não me respondeu até agora. Doutor Sim Rui, ou não? doutor Rui, eu indefiro a pergunta, uma vez que já foi questionado para a testemunha Ok, se ela teve alguma participação ou não. ok, doutor Enio. A sua mãe expressou a intenção de trocar de advogado diretamente ao doutor Rui? Ou isso foi feito por terceiro sem que ele fosse formalmente comunicado? O senhor sabe bem, muito bem, que o senhor foi revogado e ela não, ela falou para o senhor que ela não tinha advogado, que o advogado dela era Deus. Não foi isso? Que ela falou, deixou bem claro para o senhor no dia que ela ligou para mim, falando que eu mandei a mensagem do processo que o senhor mandou no meu e-mail. Eu comuniquei todos os meus irmãos, inclusive ela estava hospedada na casa do senhor para tratamento de saúde, certo? E no dia que eu comuniquei, passei a capa do processo, nesse dia, ela questionou o senhor. O que que... E agora? Eu vou embora. Chega lá, eu vou mandar o dinheiro para ela. E você pega esse dinheiro aí, que você fez essa atrapalhada com ela, processou ela, e faça alguma coisa, que chegando lá eu vou fornecer. O que que o senhor respondeu? O senhor lembra para ela? Que ela me falou. Joélia, por favor, dona Joélia, por favor, a senhora está como testemunha ou informante. Eu perguntei se sua mãe expressou a intenção de trocar de advogado diretamente a mim, ou isso foi feito por terceiro sem que ele fosse formalmente contratado. Quer dizer, eu fui formalmente informado de que ela havia contratado outro advogado? O senhor não recebeu uma cartinha por AR da revogação? Dona Joélia, por favor, estou perguntando se houve a intenção expressamente da sua mãe, minha sogra, de que ela contratou um advogado e que não foi me informado dessa contratação de um novo advogado. Ela me informou isso? É isso que eu estou perguntando. Doutor, eu já questionei o senhor, já respondi isso aí. Eu só falo para o senhor que o que ela falou, que quando ela saiu brava, que foi o dia que eu passei lá em setembro, lembra? Que eu passei a todos os meus irmãos o comunicado do processo, ela como autora e eu como ré. O senhor falou, não, sogrinha, não faça isso, porque chegando lá,
Aí eu vou perder meus estudos, meus anos de estudo. Não foi isso que o senhor respondeu à Eu minha vou, mãe? dona Joélia, desculpa, eu vou fazer novamente a pergunta e depois eu vou esclarecer essa questão que a senhora está questionando aí. Quem está questionando sou eu agora. A sua mãe expressou a intenção de trocar de advogado diretamente ao doutor Rui, que sou eu, ou isso foi feito por terceiro sem que ela fosse formalmente comunicado? Doutor, o que eu sei da boca da minha mãe, que o senhor nunca foi advogado dela. Nunca. O senhor Não, sabe disso. tudo bem. O senhor falou, Dona Joélia, para ela, o senhor falou para ela que se ela me desse o dinheiro à parte, que o senhor iria perder todos os seus anos de estudo no direito. Dona Certo? Amélia, Foi dona essa Joélia, por que eu não favor, estou questionando a senhora se é possível a senhora responder só isso. A questão do fato que você está colocando aí foi de 1 centavo que eu depositei na sua conta para conferir se a conta era sua, simplesmente isso. A vontade era de fazer o depósito e a senhora não quis fazer o contrato fornecendo os documentos. Essa pergunta eu vou fazer uma posterior. A senhora não respondeu. Mas o senhor já me defendeu em um processo, o senhor tem todos os meus dados, certo? Tá. Dona Inclusive, Joélia, Dona inclusive, Joélia, por favor, desculpa. A senhora tem que me responder simplesmente isso. Eu vou fazer novas perguntas. Vamos chegar lá nessas questões aí. A senhora com relação a Londrina e Seabra, a senhora é que trouxe a sua mãe de 91 anos, na época, para assinar uma ata notarial em cartório de Londrina, no dia 14/6/2023, que voltou no mesmo dia. A sua mãe veio de ônibus ou de avião. Quem pagou o cartório e as despesas de viagens? Doutor doutor, Rui, antes da dona Joélia responder, qual que é a relevância dessa pergunta em específico? Doutor Enio, a questão toda é que a dona Amélia foi induzida a proceder essa situação de ficar com desavença na família. A dona Joélia provocou isso, e eu vou esclarecer lá na frente nas outras questões. Eu só estou questionando que quem pagou o cartório e despesa de viagem, porque a dona Amélia não teria assim, capacidade, pelo que eu conheço, né? Eu estou 44 anos casado com a filha dela e eu conheço a dona Amélia. Ela ficou ao nosso cuidado muitos anos aqui. A dona Amélia nunca cuidou dela na questão de saúde. Nunca quis que a dona Amélia ficasse na casa dela. Então, a questão agora é que eu perguntei e se possível for, está registrado aí nos áudio e vídeo, a senhora que trouxe a sua mãe de 91 anos para assinar uma ata notarial em cartório de Londrina, no dia de 14/6/2023, e que voltou no mesmo dia. A sua mãe veio de ônibus ou de avião. Quem pagou o cartório e as despesas de viagem? A senhora, como filha, saberia informar isso. Somente isso. doutor, é uma pergunta tão irrelevante para mim que, ó, Dona Amélia, Pela ordem, doutor Enio. Pela ordem. Pois não, doutora? O áudio da doutora está fechado, doutora. Desculpa. Imagina. Eu gostaria de pedir um deferimento dessas perguntas, porque eu acredito que nem a capacidade da dona Amélia, nem as condições financeiras dela e nem questões relativas à família está em discussão. O único ponto controvertido que nós temos aqui é a revogação, a comunicação e o atropelamento ou não, em tese, de uma procuração. Vamos, por favor, eu peço que os advogados se atenham a esses pontos, por gentileza. doutora Marcelei, eu vou continuar com as perguntas, porque para mim é importante. Porque o contrato de doação não foi assinado, ela se recusou a assinar extrajudicialmente. Então, tudo que eu vou perguntar aqui, para mim, é relevante. A senhora pode achar que não, mas para mim é relevante. Se o doutor ainda achar que também não é relevante, não tem problema. Eu vou continuar com as perguntas, que vai ficar registrado. Tenho outros processos contra a dona Joélia e os demais. Então, eu quero que fique bem claro nessa audiência de que eu nunca fui
de roubar ninguém, de passar a mão de dinheiro de ninguém. São 71 anos de idade, então tem que ter um respeito comigo nessa questão. A questão familiar que foi envolvida aí. A senhora está achando que é questão de revogação de procuração e tudo mais. Mas é uma família que foi assim, totalmente destruída por uma pessoa. Isso é o que a senhora quero que a senhora entenda. Considerando os fundamentos da doutora Marcilei, bem como dos esclarecimentos prestados pelo doutor Rui Barbosa, eu acolho o indeferimento das perguntas que estão relacionadas a questões que vão além do que é o objeto da representação disciplinar. Isso por quê, doutores? Só para título de esclarecimento, apesar de nós termos ali o princípio do contraditório, da ampla defesa, que também deve ser observado no processo disciplinar, questões que vão para além das que nós estamos abordando aqui, que seria a revogação de procuração e comunicação, tudo que estiver fora dessa questão, doutor Rui Barbosa, infelizmente eu vou ter que indeferir porque não está relacionado com o processo. Tudo bem, doutor Enio, eu concordo com o senhor, mas eu vou continuar com as perguntas para que fique registrado todo o desenrolar. O processo não começou com uma pessoa que roubou um centavo que eu depositei na conta, que posteriormente depositei em juízo R$6.000, que até hoje a dona Amélia acha que eu depositei um centavo. Então, é essa questão de pessoas que não têm condições de ser orientada adequadamente. Eu fui advogado da dona Amélia, tanto é que tem os processos na Justiça e na Previdência Social registrado. Então, eu acho que eu mereço essa consideração. Posso continuar com as perguntas, doutor Enio? Eu vou pedir, por gentileza, para antes da dona Joélia responder, eu passar ali, né, o deferimento ou não da pergunta. Pode prosseguir, doutor Rui Barbosa. Pode ser. Continuando essa questão do cartório de Londrina. A senhora sabe se naquela ocasião a sua mãe visitou os seus netos, netas, bisnetas e a sua irmã Maria Zileide? Se não, ou por quê? Doutor, indefiro a pergunta. Dona Joélia, só um instantinho. Doutor, indefiro a pergunta porque não guarda relação direta com o processo. Então, doutor Enio, com todo respeito, a questão toda é que a dona Amélia foi induzida pela Joélia para assinar toda essa documentação. Assinar. Não é que ela é analfabeta. Assinar os documentos que ela assinou. Está no processo. certo. Vou esclarecer para o doutor de uma outra forma, também com todo o respeito que guarda o doutor. A situação que nós temos, o processo disciplinar, doutor, não está envolvendo a capacidade intelectual, eventualmente condição de alfabetismo ou não, da parte que, né, era a parte autora no processo, que não tem relação. O que nós estamos discutindo no presente processo disciplinar, doutor, está relacionado ali à revogação e comunicação. Então, peço gentilmente ao doutor para direcionar as perguntas que sejam relacionadas a essa situação, a essa condição, sob pena de configurado ali um desvio, né, das perguntas e, por certo, também o indeferimento destas, né? Ok, doutor, eu concordo com o senhor, mas eu gostaria que o senhor fosse indeferindo todas as perguntas que eu fosse fazendo. É possível isso? Se não tiver relação, infelizmente, doutor, terei que indeferi-las. Ok. Continuo, então, com as perguntas relacionadas à questão da ata notarial do dia 14/6/2003, que se poderia ou não ser elaborada em Seabra. Se sim, por que obrigou sua mãe a fazer uma longa viagem de ônibus de Seabra até Londrina? A questão está relacionada a revogações e demais documentos do processo de consignação e do processo disciplinar. Doutor? Indefira a pergunta, dona Joélia. Próxima pergunta, doutor Rui, por gentileza. A questão a pergunta a seguir é a questão da desavença entre familiares, que foi conduzido todo o processo judicial pela dona Joélia, que induziu a dona Amélia a assinar documentos aí no processo. Então, está relacionado com a questão disciplinar que os advogados orientaram a dona Amélia e a dona Joélia
a fazer essa questões de não aceitar judicialmente um depósito, que a princípio seria chegar no balcão da vara lá e falar, olha, eu não posso pagar advogado, estou aqui para receber e tal. Essa aqui é a questão. Então, doutor Enio, com todo respeito, eu gostaria que o senhor fosse indeferindo as perguntas, para que fique registrado meu direito de contestar, de impugnar e tudo mais. Tudo bem. Em relação à última pergunta feita pelo doutor, eu indefiro pelos mesmos fundamentos, que não guarda Ok, relação com o processo disciplinar. ok, que fique registrado. A senhora se considera amiga ou inimiga do advogado Rui Barbosa, que sou eu? Houve algum desentendimento entre vocês no passado? Está relacionado com todo o contexto judicial e do Tribunal de Ética. Dona Joélia, a senhora tem alguma relação de amizade ou inimizade com as partes, representante e representados do processo? Doutor Rui? Doutor Rui, doutor Antônio, doutor Edson? Nada, Não? nem. Sempre estive na casa dele, em eventos e tudo mais. Inclusive, somos compadres. Próxima pergunta, doutor Rui. A senhora tem desavença com sua irmã, Maria Zileide? Doutor Rui, indefiro a pergunta porque pessoa citada nem faz parte do processo. Doutor, ela faz parte do processo judicial, que é causa do processo disciplinar. Mantenho o indeferimento, doutor, porque não guarda relação com o processo disciplinar. Próxima pergunta, doutor. A senhora provocou conflitos entre os irmãos ao recusar a doação extrajudicialmente e posteriormente judicialmente? Sim, e por quê? Se sim, por quê? Antes da dona Joélia responder, doutor, qual é a relevância dessa pergunta? A relevância é que a doação extrajudicial e foi provocado um processo e que posteriormente houve um acordo. Essa que é a questão. Acordo que eu não tive conhecimento. Mais uma vez, como não guarda relação com o processo disciplinar, indefiro a pergunta. Ok, doutor. A senhora recebeu a doação de 6 mil, corrigida monetariamente com juros, e por que não assinou o contrato extrajudicial? Indeferido a pergunta, doutor. Doutor Enio, com todo respeito, a pergunta é pertinente ao processo judicial e disciplinar. A senhora informou a sua mãe, seus irmãos e sobrinho Haroldo, desde o início até recentemente, de que o advogado tinha depositado apenas 1 centavo em sua conta? Doutor, mais uma vez pergunto, qual que é a relevância, qual que é a situação, o que guarda de relação entre a pergunta com o processo disciplinar, doutor? O processo disciplinar trata de que 2 advogados fizeram um acordo sem comunicar o advogado que atuava no processo. Que a dona Joélia disse que eu nunca fui advogado dela, mas que eu fiz vários processos de administrativo e judicial em defesa dela. Então, eu acho que a pergunta é pertinente porque envolve todo o processo judicial e o disciplinar, que foi orientado por dona Joélia. Essa é a questão. Doutor, eu indefiro essa pergunta e também doutor, tenho que indeferir, né, doutor, até por conta da otimização do nosso tempo, procedimento, a celeridade que guarda aí o processo. Todas as perguntas que forem relacionadas, doutor, a essa linha de questionamento, eu vou indeferir também, doutor, uma vez que, como disse, né, mais uma vez fundamentando, não guarda relação direta com o caso, o processo disciplinar. Além dessa linha de questionamento, doutor, possui outras perguntas relacionadas ao processo disciplinar que possa esclarecer eventuais fatos? Eu acredito que a questão de eu fazer essas perguntas está relacionada com o processo judicial e disciplinar. Eu gostaria de continuar fazendo as perguntas, o senhor vai me referindo na sequência. Posso fazer assim? Como eu disse para o doutor, todas as perguntas que
forem relacionadas à questão da capacidade intelectual, relação de amizade, de partes que não estão no processo, doutor, eu vou indeferir, uma vez que, como eu disse, né, não tem relação direta com o processo disciplinar. Tá ok, doutor. Eu gostaria de expressar, então, para que fique registrado as seguintes perguntas. A senhora está satisfeita financeiramente e emocionalmente com o resultado do fechamento do processo judicial depois de longos 900 dias de tramitação do processo de consignação de pagamento? Indeferido a pergunta, doutor. Ok, doutor. A senhora acredita que valeu a pena juntar ao processo de declarações de conteúdo falso de seus irmãos Gelson e João, que moram em Ceabra, e de que o advogado Rui pagou diretamente em espécie o valor de suas doações, sem que não houvesse nenhuma exigência de RG, CPF, comprovante de residência e o contrato de doação? Indeferido, doutor. Ok. A senhora pediu para que seu irmão Antônio não assinasse o contrato de doação, mesmo ele tendo enviado o RG, CPF, comprovante de residência e o contrato de doação? Indefiro. Agora, a questão de financeiro e benefícios recebidos pela dona Amélia. Durante a sua vida, a senhora recebeu ajuda financeira ou moradia de sua irmã Maria Zileide e do advogado Rui Barbosa de Oliveira? Indeferido, doutor. O advogado Rui Barbosa indicou a senhora para trabalhar no Sindicato dos Empregados da Indústria Plástica do Norte Paraná? Indeferido. A senhora confirma que recebeu presente de casamento do advogado Rui Barbosa de Oliveira e sua esposa? Indeferido. A senhora confirma que o advogado Rui Barbosa ajudou financeiramente seus irmãos, incluindo os cuidados de sua mãe, Amélia? Indeferido, doutor. A senhora confirma ou não que sempre ajudou sua mãe nos cuidados com a saúde dela? Indeferido. Sobre a questão do serviço advocatício prestado por mim, a Joélia testemunha. O advogado Rui Barbosa prestou serviço jurídico para a senhora em quais processos? Doutor, indeferido, e só para esclarecimento, a linha de raciocínio do doutor não está guardando relação com o processo disciplinar. O doutor poderia só esclarecer, para que fique registrado em ata, qual que é a relevância dessa linha de perguntas, doutor, por gentileza? A questão disciplinar, o processo disciplinar, está relacionado com o processo judicial. Então, tanto é que foi juntado na íntegra, na época, todo o processo. Então, tudo é com base na questão da disciplina do senhor Antônio e do senhor Edson, que simplesmente poderia ter feito um acordo. Olha, Rui, vamos finalizar isso aqui e pronto. É essa a questão. Mas Eu queria continuar as perguntas, aí o senhor vai indeferindo, por favor. Houve desentendimento entre a senhora e o advogado Rui Barbosa enquanto ele a representava? Indefiro. No processo administrativo do INSS referente à sua aposentadoria, a senhora apresentou alguma declaração de trabalhadora rural? Indefiro. No processo judicial em tramitação de sua aposentadoria, a declaração de trabalhadora rural foi juntada ao processo? Como foram conduzidos as testemunhas no caso? Indeferido. No processo criminal em que a senhora foi ré, o advogado Rui Barbosa obteve êxito em sua defesa, a senhora ficou satisfeita com o trabalho dele? Pode repetir a pergunta, doutor, por gentileza? A questão toda está relacionada a um processo de consignação em pagamento que está juntado todos os documentos que poderia ser evitado de juntar lá 1000 páginas, poderia ser resumido em poucas páginas. Então, no processo criminal que ela está acusando a minha esposa de ter agredido ela, quando, na verdade, o marido dela deu um soco no rosto dela. Então, tudo uma coisa, doutor, está relacionada à outra, que ela simplesmente não recebeu a doação da minha mão, da minha parte, porque ela quis provocar todo aquele congestionamento de documentos desnecessários no processo judicial. E, posteriormente, ocasionou o processo disciplinar.
Então, Pela a ordem, pergunta é... doutor Enio, pela ordem, doutor Enio. Pois não, doutora Marcilene? Doutor Enio, estamos discutindo processos que nem citados na representação foi. Não é possível advertir o doutor Rui que, se ele continuar com a mesma linha de pergunta, não é relevante para o processo disciplinar, por gentileza? Doutora Marcilei, o processo judicial e administrativo disciplinar está com tudo isso aí que a senhora está dizendo que não está relacionado. Então, desculpa, eu vou fazer a pergunta novamente. O doutor pediu para que repetisse. Doutor Rui, considerando os argumentos, fundamentos apresentados pela doutora Marcilei, bem como os esclarecimentos do doutor, bem como também já das advertências em relação à linha das perguntas, doutor, como eu disse, o procedimento, a audiência de instrução, ela deve seguir ali a celeridade, a economia processual e, portanto, essa linha de questionamento que o doutor está fazendo não tem nenhuma condição da gente, pelo menos, indeferir. Até mesmo porque, doutor, a gente também tem que esclarecer que se eu simplesmente vir indeferindo as perguntas que o doutor está formulando, por certo, pode acarretar até eventual nulidade desse processo. Então, por uma última vez, eu vou pedir para o doutor para ater-se ao processo disciplinar e não fazer perguntas que sejam relacionadas aquém daquilo que nós estamos discutindo aqui em relação a esse processo disciplinar. Porque, como sábio, o que nós temos que ter em mente é que o processo disciplinar foi uma representação pelo doutor em relação a uma procuração que, em tese, o doutor Edson tinha ajudado sem uma anterior revogação que tinha sido comunicada para o doutor. Então, por gentileza, doutor, como disse do princípio, reitero com todo o respeito que guardo ao doutor, guardo a todos os colegas que estão aqui presentes. Se o doutor tiver mais alguma pergunta relacionado aos fatos, né, diretamente relacionados aos representados, por gentileza, doutor, o doutor tem a palavra para fazer todas as perguntas. Agora, as perguntas que não forem relacionadas ao processo disciplinar, eu vou indeferir e a gente vai prosseguir com o procedimento. Tá ok, doutor. O doutor Tem possui mais mais perguntas alguma pergunta? a informante. Eu só queria que ficasse registrado, porque está tudo relacionado no processo disciplinar e judicial. Não há, da minha parte, nenhuma informação desses quesitos que não esteja relacionado ao processo disciplinar e o processo judicial. Somente, na minha opinião, né, a minha modesta opinião. O doutor possui mais alguma pergunta para a testemunha? A testemunha Joélia, não tenho mais nada a questionar. Obrigado, doutor Rui. Dona Joélia, muito obrigado pelos esclarecimentos. A senhora está dispensada. Obrigada, doutora. É verdade, doutor. Dando prosseguimento à audiência, doutores, agora nós ouviremos os depoimentos das partes representadas. Doutor Antônio, doutor Edson, preferem que sejam ouvidos doutor Antônio ou doutor Edson? Tem alguma ordem de preferência em relação aos depoimentos? Para mim, sem problemas, doutor. Perfeito. Doutor. Certo. Então, iniciaremos então ouvindo o doutor Antônio. Eu só vou pedir para que ambos os doutores, não tem problema os doutores permanecerem na sala, mas para que ambos fiquem enquadrados aqui na câmera para que a gente possa identificá-los durante todo o depoimento. Vou ficar aqui mais atrás, doutor. Ou então eu posso sair um pouquinho aqui, só me dar um alô quando terminar, doutor? Vou tomar água. Eu posso chamar, então? Quando terminar, eu chamo o doutor para vir. Perfeito, doutores. Então tá certo. Pode ser dessa maneira, então. Podemos iniciar? Podemos. Perfeito.
Doutor, o senhor verificou se o doutor Edson estava regularmente habilitado antes de firmar o acordo no processo de consignação de pagamento? Sim, ele me enviou uma cópia da procuração que recebeu da dona Amélia, comunicando que havia sido contratado por ela para representá-la neste processo e, nessa ocasião, inclusive, fez uma proposta, né, de acordo, no sentido de que tinha interesse em fazer essa composição amigável para encerrar a demanda. Eu, na sequência, conversei com a minha cliente, a Joélia, participei a ela a proposta, ela concordou com a proposta, lavramos, então, a minuta, assinamos e pedimos a homologação. Certo. Doutor Rui, perguntas? Ele não vai mais fazer um questionamento, alguma resposta? Estou satisfeito. Então. O senhor, doutor Antônio, o senhor confirma que atuou como advogado da ré Joélia no processo de consignação e pagamento? Sim, desde o início. Tá. O senhor tinha conhecimento de que o advogado Rui já atuava no processo representando a senhora Amélia? Eu não entendi, o senhor pode repetir mais claramente? Não ficou clara a pergunta. Sim, sim, tudo bem. O senhor tinha conhecimento de que o advogado Rui, que sou eu, já atuava no processo representando a senhora Amélia Soares Mendes? Sim, claro. Quando ingressei nos autos, eu verifiquei que o senhor era o advogado que estava peticionando em nome da autora, Amélia. Ok. Que nessa ocasião estava tudo certo, os procedimentos, com juntamento de procuração, o contrato de doação que não foi assinado, o comprovante de depósito judicial de R$ 6.000, estava tudo ok. Quando nós oferecemos a contestação, em nome da dona Joélia, nós verificamos que a vossa representação não estava regular, por isso que foi feita foi levantado as preliminares, arguindo essa situação. Sim. Então, a dona Amélia estava devidamente representada e que tinha uma procuração dando poderes a mim para representá-la na questão do processo de consignação de pagamento, correto? Não, doutor, não estava. Eu explico melhor. Quando eu tomei conhecimento do processo, ingressei nos autos, verifiquei que o senhor não tinha a procuração dela porque havia sido revogada. Posteriormente, a ação que foi protocolada devidamente com todos os documentos, até então estava ok, certo? Não, doutor. Quando eu ingressei nos autos, como eu disse, o senhor não tinha procuração, porque havia sido revogada. Então, por isso, nós juntamos o comprovante da revogação e pedimos que fosse acolhida a preliminar para extinção Então, do... o juiz da causa revogou, aceitou essa revogação? O senhor tem essa informação? Ela está nos autos? Eu não entendi por que o senhor está perguntando. Não, porque o doutor há de entender que quem administra e quem dirige o processo é o juiz. E se ele decidiu que eu fizesse tal procedimento, eu devia acolher ou não. E eu acolhi e dei sequência ao processo, tanto é que foi apelado a decisão do acordo. Doutor, isso que o senhor está perguntando está nos autos. Eu não entendi por que o senhor está querendo perguntar. Doutor Antônio, eu acredito que tudo que eu estou falando está no processo judicial e disciplinar, ok? Então, se o senhor acha que não está, tudo bem. Eu vou fazer outros questionamentos. O senhor participou da negociação e elaboração do acordo judicial entre Amélia e Joélia? Foi feito, como eu acabei de responder, um contato do doutor Edson, quando ele ingressou no processo como advogado da dona Amélia, ocasião em que ele fez uma proposta de acordo. Eu levei essa proposta
até a minha cliente, que é a Joélia, ela aceitou a proposta e, em aceitando a proposta, nós pedimos a homologação do acordo. Foi isso que Ok. aconteceu. Ok. Nesse ponto aí, eu gostaria de fazer uma questão. O senhor me procurou algum momento para que a gente pudesse pôr fim ao processo logo de início? Não. Ok. O senhor considera que o acordo respeitou os preceitos éticos e legais aplicáveis à ação de consignação em pagamento e do contrato de doação previsto no Código Civil? Considero, respeitou. Ok. O senhor pode explicar por que a suposta revogação da procuração do Dr. Rui não foi previamente comunicada ao juiz da causa? Como não? Foi juntado nos autos, inclusive com a contestação, o comprovante que a autora, Dona Amélia, revogou a procuração que o senhor tinha. Bom, o senhor tinha conhecimento de que a senhora Amélia supostamente não sabia ler e escrever? Como foi colhida a sua assinatura na procuração? Mas se ela não sabia ler e escrever, como o senhor recebeu a procuração dela por instrumento particular? Doutor, o processo judicial e o processo disciplinar está devidamente documentado com RG, CPF, título de eleitor, termo do contrato de casamento, que ela era e sabe ler, escrever e tem noção de tudo que faz. Só um Eu instantinho, por perguntei. favor. Só um instantinho. Caiu a conexão do doutor Enio, ele já retoma. Só um instantinho, por favor. Ah, ok, desculpa. Eu vou pausar aqui a audiência também, só um instante. Foi não. Eu não sei, doutor Enio, eu não sei até que ponto o senhor pôde acompanhar. Poderia, por favor, me informar? A última pergunta que eu ouvi foi em relação à regularidade do acordo, se estava de acordo com as disposições do Código de Processo Civil. Então, eu vou repetir essa pergunta e a gente dá a sequência. O doutor Antônio, o senhor considera que o acordo respeitou os preceitos éticos e legais aplicáveis à ação de consignação e pagamento e de doação e que, se o processo judicial poderia ter fim logo no início? Bom, o acordo respeitou os preceitos éticos e legais, foi feito com base na legislação vigente, então não há nada a questionar em relação a isso, no meu entendimento. Eu questiono novamente. O processo civil e o Código Civil prevê normas a respeito de doação e o procedimento da consignação de pagamento, que, na minha opinião, não foi respeitado. Que fique registrado. O senhor pode explicar por que a suposta revogação da procuração do Dr. Rui, que sou eu, não foi previamente comunicada ao juiz da causa? Como não foi? Está nos autos. O senhor está observando apenas parcialmente. Se o senhor observar o processo, o senhor vai verificar que a revogação foi comunicada ao juiz da causa, o juiz da causa tomou conhecimento e não se opôs. Doutor Antônio, com todo respeito, não houve nenhum procedimento, nenhuma despacho do juiz nesse sentido. O senhor tinha conhecimento de que a senhora Amélia supostamente não sabia ler e escrever? Como foi colhida a sua assinatura na procuração, que originou vários processos administrativos no INSS, na Justiça Comum, a respeito de uma caderneta de poupança do falecido meu sogro, que posteriormente houve informações que eu tinha subtraído esse valor da poupança e de alguns valores da aposentadoria da dona Amélia? Doutor Antônio, por gentileza, antes do senhor responder, doutor Rui poderia, por gentileza, esclarecer, para que fique registrado, qual que é a relevância da pergunta, da linha do doutor de perguntas? Doutor Enio, com todo respeito, o processo judicial e o processo disciplinar está entrelaçado. Então, a questão que eu estou fazendo
está relacionado aos dois processos. Um está ligado ao outro, que houve um acordo que não está previsto em lei, somente isso. Concordo com os fundamentos do doutor, só gostaria de adverti-lo, antes de prosseguirmos, que sim, de fato, o processo disciplinar judicial guarda uma relação direta. Todavia, peço mais uma vez em advertência ao doutor que as perguntas sejam formuladas e que sejam diretamente relacionadas ao processo disciplinar, doutor. Ainda que guarde uma relação indireta, o doutor, não estou indeferindo, né, para que fique registrado, não estou indeferindo as perguntas que o doutor fazer relacionadas ao processo de consignação de pagamento, mas tudo aquilo que estiver relacionado a quem do que teria o processo disciplinário, o processo de consignação de pagamento, mais uma vez eu vou ter que indeferir, doutor, a linha de perguntas. Pode Ok, prosseguir. doutor Enio, com todo respeito, eu entendo, mas, como já disse, o processo disciplinar está relacionado ao processo judicial. Não, a gente não estaria aqui agora nessa audiência. Como o senhor, doutor Antônio, como o senhor justifica a sua conduta no processo, considerando que o acordo gerado teria sido celebrado de maneira irregular? Doutor Enio, posso responder? Pois não, doutor? Doutor Rui, eu entendo que o acordo foi feito de forma legal, com base nos princípios e nas regras estabelecidas no Código Civil e no Código de Processo Civil. Não tenho nada a acrescentar além disso. Doutor Antônio, aproveitando essa oportunidade, por que é que o contrato de doação não foi assinado extrajudicialmente, que posteriormente foi acionado à Justiça e que poderia ser ali abortado logo no início, com simplesmente acordo? Doutor Rui, estou aqui para fazer um acordo com o senhor, vamos encerrar o processo? Por isso que eu estou questionando essa questão da celebração do contrato do acordo. Somente isso que nós estamos aqui hoje. Doutor, quem se manifesta pelo acordo ou não é a parte. Eu sou advogado da parte. Eu não posso dizer para a parte o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. É ela que decide. Doutor, com todo respeito, o advogado orienta o cliente de que a melhor forma, como a própria Joela falou. Ela simplesmente citou o senhor todos os momentos que eu fiz as perguntas. Então, o senhor orientou ela praticamente em tudo, né? É o que eu entendo. Então, por isso que eu estou questionando como o senhor justifica a sua conduta no processo, considerando que o acordo gerado teria sido celebrado de maneira irregular. Continuo repetindo o que eu já disse. A parte é que decide se ela propõe ou não o acordo. O senhor sabe disso. O senhor é advogado também. E ela Sim, doutor. Doutor, só complementando, se ela não propôs naquele momento, porque não havia interesse. Agora, qual é o motivo? Não é a mim que o senhor tem que perguntar. Doutor, de todo respeito, eu acho que o advogado tem que orientar o cliente da melhor forma possível para abortar essas desavenças que está havendo entre a família. Tudo porque não foi feito um acordo logo de início, na minha opinião. Eu respeito a vontade da dona Joélia, da dona Amélia, mas poderia ser resolvido em questões de poucos dias. Não precisaria dar continuidade de 900 dias de tramitação na Justiça. Simplesmente isso. Vou continuar com as questões. O senhor acredita que houve qualquer tipo de litigância de má-fé ou tentativa de prejudicar o advogado originário da causa? Não. Então, quer dizer que tudo isso que aconteceu, 900 dias tramitando o processo, não houve má-fé da sua cliente, no processo, a dona Joélia, de que não houve nenhuma litigação de má-fé. Porque se não houvesse nenhum motivo, poderia abortar logo no início. Essa que é a questão. O senhor confirma que solicitou a homologação do acordo, mesmo diante de ausência de comprovação de revogação da procuração do doutor Rui, que sou eu? Não confirmo. O senhor pode observar que havia sido revogada a vossa procuração. Tudo bem. Eu, quando fiz esse quesito, observei todo
a tramitação do processo judicial e do processo administrativo disciplinar. O senhor acredita que a dona Amélia é analfabeta, com toda a documentação juntada com a assinatura dela por extenso no processo? Essa pergunta o senhor não pode fazer para mim. É preciso que um perito avalie a situação dela. Eu não sou perito, eu sou advogado à parte. Tudo bem, mas quando a gente pega uma causa, a gente tem que fazer esses questionamentos ao cliente de que aquela documentação é idônea. E, inclusive, tem que ser declarado pelo advogado que ela é autêntica. Então, esse documento, o senhor tinha conhecimento de que era legal, tudo com assinatura por extenso da dona Amélia, e que ela não é analfabeta. E que tudo que foi juntado ao processo de consignação e pagamento não tem nada a ver com o processo de consignação e pagamento. Simplesmente ela teria que dizer, olha, eu não concordo com o valor é menor, o valor não está de acordo com o que os demais recebeu e tudo mais. Isso é que eu entendo. Então, o senhor acredita que a dona Amélia é analfabeta, com toda a documentação juntada ao processo? Eu não tenho como responder. Doutor Antônio, antes do senhor responder, doutor Rui, só esclarecendo, ainda indefira a pergunta sobre o seguinte fundamento. Veja bem, o doutor Antônio é advogado da dona Joélia e o advogado, então, atual da dona Amélia seria o doutor Edson. Então, eu vou pedir, por gentileza, para essas questões que forem relacionadas à parte serem direcionadas ao doutor Edson e não ao doutor Antônio, uma vez que representa partes contrárias aí no processo. Doutor Enio, concordo com o que o senhor está dizendo, mas a partir do momento que ele, doutor Antônio, pegou a causa, ele deveria fazer a diligência para verificar se a documentação que ele, como advogado, escreveu de que a dona Amélia é analfabeta. Repetiu por várias vezes para conduzir a vontade da dona Joélia. É isso que eu entendo. Certo, então aproveitaremos aí, então, doutor, nessa linha de questionamento, até vou anotar aqui, nós questionarmos o doutor Edson, né? Na verdade, farei algumas perguntas relacionadas nesse sentido, em relação à dona Amélia em específico, e também, obviamente, oportunizarei o doutor para que faça as perguntas oportunas ao doutor Edson em relação a isso. Ok. Tem mais pergunta ao doutor Antônio? Obrigado, doutor Antônio. Doutora Marcilei, perguntas pelo co-representado. Doutor Enio, eu acredito que a questão já estou satisfeita, eu não tenho perguntas. Perfeito. Muito obrigado, doutor Antônio. Se o senhor puder, por gentileza, pedir para o doutor Edson comparecer, né, para a gente fazer as perguntas a ele. Já vou chamá-lo para que ele compareça aqui. Perfeito, doutor. Obrigado. Pronto, doutor? Doutor Edson, o senhor me ouve? Positivo, doutor. Perfeito. Doutor, no momento da assinatura da procuração, o senhor tinha conhecimento, participou de alguma maneira em relação à revogação da procuração anterior, que tinha sido otorgada ao doutor Rui? Doutor, em primeiro lugar, antes de responder ao senhor, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que está fazendo, levando em consideração o direito de ampla defesa, direito contraditório. Eu acredito que essa lisura, essa seriedade que essa subseção dá a esses processos disciplinares demonstra a valorização do direito de petição que o indivíduo tem. Porque eu tenho certeza absoluta que se não fosse essa seriedade como a subseção TED aqui está dando, poderia ter indeferido de ofício as acusações que são feitas. E ainda no ensejo também agradecer a doutora Maricélia pelo brilhante trabalho que ela fez como colega da ativa, sem ganhar um centavo aqui. Aliás, ninguém aqui
se prestando esse trabalho no dia de hoje. Mas, respondendo à pergunta do senhor, eu só tomei conhecimento, doutor, da revogação desse procedimento da procuração que supostamente teria sido dado ao doutor Rui, no momento em que eu fui procurado pela dona Amélia, juntamente com o filho dela, na cidade de Ceabra, e ao me procurar, que tinha uma demanda que ela não teria provocado, que foi feito de forma extremamente à revelia da vontade dela, que um genro dela teria se valido de uma procuração para uma outra finalidade e que acabou movendo uma ação contra a filha dela. Eu tomei o cuidado, era um processo que tramitava fora da minha comarca, de tomar conhecimento se havia advogado habilitado nos autos, como a gente faz com todos os processos que a gente é procurado. No momento que a gente percebeu que realmente havia uma revogação feita nos autos, tomamos o cuidado de pedir para que, por se tratar de uma pessoa idosa, pedir para ela, que estava na companhia de um filho, para que fosse ao cartório e fizesse uma procuração pública. Então, esse foi o momento em que nós tomamos conhecimento da revogação dessa procuração. Não os conhecia, não conhecia nem Dona Amélia, nem ninguém daqui. Então, fui procurado casualmente no meu escritório nessas circunstâncias que eu abordei para o senhor. Certo. Doutor, uma questão que foi levantada durante essa instrução, gostaria de aproveitar a oportunidade para pontualmente esclarecer com o doutor em relação à capacidade intelectual da dona Amélia. Quando foi feita a procuração, doutor, a própria dona Amélia que assinou, foi feita uma procuração a rogo, como que se deu essa contratação? Doutor, em termos de contrato de honorários, foi feito um contrato verbal. Eu tratei diretamente, ela estava presente, mas com o filho dela, o seu João, um morador lá da cidade, que procurou os dois sentados lá. Eu falei, à ocasião, nós cobramos R$ 1.500 para fazer esse trabalho para ela, que foi solicitado. A questão da capacidade intelectual dela, eu confesso que eu não oferi. O que me levou a pedir para que fosse através de escritura, a gente trabalha muito com direito previdenciário, e é quase um princípio lá. Se a pessoa tem acima de 60, você tem alguma dúvida, manda-se para o cartório para justamente evitar problemas como o que a gente está enfrentando hoje nessa comissão. Perfeito. Doutor Rui, perguntas? Aproveitando a resposta dele, doutor Edson, essa procuração que estava juntada ao processo, ela não dava, assim, otorgada a mim ampla defesa em todos toda a justiça. O senhor está dizendo que não era ampla. É possível o senhor esclarecer isso? Doutor, eu não entendi a pergunta do senhor. Olha, o senhor está dizendo que a procuração que está juntada ao processo de consignação não dava poderes a mim de defender a dona Amélia no processo de consignação em pagamento. Essa procuração, não o senhor tomou conhecimento dela, era ampla ou não? Doutor, eu respondi para o presidente o seguinte, que eu tomei conhecimento que havia sido revogados os poderes que supostamente tinham sido dados para o senhor no momento que eu fui consultado lá no meu escritório. Eu não tomei conhecimento da natureza da procuração, uma vez que ela estava revogada. Doutor, a procuração não estava revogada quando eu entrei com a ação de consignação e pagamento. Então, o processo até então estava legítimo, estava com todas as condições legais. Até ser revogada, sim. Sim, mas o juiz da causa não aceitou, tanto é que ele protelou a decisão final com acordo de vocês, do doutor Antônio e o senhor. Essa que é a questão. Eu estou questionando ao senhor se a procuração... Eu estou questionando ao senhor se a procuração otorgada a mim, ela dava amplos poderes para todas as... Para mim era irrelevante, doutor. Se ela estava revogada, para mim pouco importava. Não, doutor, a questão da revogação foi até o final com a apelação do acordo. Eu entrei com a apelação... O colega está me perguntando, eu estou lhe respondendo. Eu não prestei atenção, porque para mim não tinha importância mais nenhuma aquela procuração. Ela estava revogada.
O senhor tem há de convir, o senhor há de convir que o despacho não houve do juiz concordando com a revogação. Essa que é a questão. Ok, O senhor mas não... não me O senhor, respondeu. por gentileza, Só na procuração, doutor. Prestei atenção só na revogação. doutor, é necessário que a gente tenha a diligência de verificar se houve ou não a homologação ou o juiz decidiu pela revogação da procuração até então. Tanto é que eu, na condição de advogado da dona Amélia, eu apelei. O quê? Eu estou Oi? respondendo a colega. Eu não vi a amplitude dos poderes que supostamente essa procuração que acusam que não deram para o senhor, mas eu não me ative a ver os limites que ela vinha. Sim, mas a gente tem, como advogado, tem que fazer a diligência necessária para verificar. O senhor concorda comigo? Quer fazer a pergunta ou quer me orientar? A pergunta é o senhor, é o senhor. O senhor tem que me responder da seguinte forma. O senhor está dizendo que a procuração é suposta. Se ela é suposta, é porque o senhor tem prova. Então, no processo todo judicial e do processo administrativo disciplinar, está dizendo que a procuração era válida até o dia que houve apelação da decisão do acordo. Concorda comigo? Não, doutor. Eu estou só respondendo a sua pergunta. Eu não prestei atenção Ok, doutor. Ok, doutor. da procuração. Eu estou satisfeito com a resposta que o senhor está dizendo, que tomou conhecimento somente depois. O senhor teve conhecimento de que a senhora Amélia já possui advogado constituído no referido processo de consignação de pagamento? Até aquele momento da revogação, sim, claro, né? Voltando aí, o juiz deferiu ou não deferiu a questão da revogação dessa procuração, até o momento que eu fiz a apelação? Doutor, me ative somente na questão da revogação, que é um direito que o indivíduo tem. O juiz não ia obrigar que a pessoa continuasse com o advogado que ele não quer mais, né? Na minha opinião, aliás, o juiz... acusa que nem para isso tinha constituído o senhor. Bom, a questão toda da Constituição não está documentada no processo judicial e também no processo administrativo disciplinar. Houve comunicação prévia ao advogado originário, doutor Rui, que sou eu, sobre a sua atuação no caso, se sim, quando e de que forma? Doutor, não sei a respeito. A única coisa que eu sei é que o senhor foi comunicado através de AR. Doutor, o processo levou 900 dias e a revogação da procuração não está no processo. Não existe essa decisão do judiciário. Está sim. Está nos autos. Não está. Tanto é que eu apelei. Doutor, todo respeito, eu apelei sobre essa questão do acordo. Então, está tudo documentado no processo judicial e disciplinar. Dá para ver, né, doutor? A revogação consta do processo, sim. Bom, essa revogação foi induzida pela Joélia. Então, o senhor me desculpa, o processo todo teve vícios, porque poderia ser abortado no início. O senhor acompanhou depois, mas teve vícios que não... Pela ordem, doutora Enio. Pela ordem. Pois não, doutora? Eu gostaria de pedir a gentileza que o doutor advertisse o doutor Rui para se ater a perguntas, não... Vai terminar. Tudo ele está bem, tentando conduzir a concordo com a resposta senhora. das testemunhas e inclusive, Não, resumindo mas, as respostas após. doutora, a questão é a seguinte, ele está dizendo que é supostamente, então eu tenho que acrescentar que não é suposta, porque eu, como advogado, como empresário que eu fui durante 34 anos, nunca fiz falcatrua nenhuma, fraudes, entendeu? Então, com todo respeito à senhora, é necessário que seja a intervenção minha. Ele está dizendo que é suposta. Então, Pela eu ordem, não vou... doutor Enio. Eu Doutor acredito Rui. que a resposta da testemunha é suficiente, que ela não precisa Tá. ser traduzida. Tá bom, ok. Doutor A Rui senhora... e doutor Edson, vou pedir por gentileza que as questões opinativas deixem para um momento oportuno. Teremos depois a oportunidade Sim. para ambas as partes, findo a instrução, se manifestar através das razões finais.
E, doutor Rui, por gentileza, eu peço para o doutor que seja um pouco mais objetivo nas perguntas e o doutor Edson também, por gentileza, ser mais objetivo nas respostas. Sim ou Ok, não, doutor. tem conhecimento ou não. Obrigado, Doutor, doutores. desculpa o debate, mas foi necessário, porque ele falou supostamente, quer dizer, ele está me acusando de fraude. E não poderia deixar de passar. Somente isso. A procuração, eu gostaria de continuar com perguntas do doutor Edson. Pois Posso não, continuar? doutor? A Pode ir. procuração em seu nome foi assinada presencialmente por a senhora Amélia. Caso contrário, como foi obtido essa procuração? Doutor, feita a procuração no cartório. Ok. Posteriormente, houve alguma ata notarial a respeito? Doutor, procuração feita no cartório. Como o senhor faz seus Não, clientes? eu digo ao senhor, porque o senhor é advogado da dona Amélia atualmente. O processo levou 900 dias por uma coisa que poderia ser resolvida em poucos dias. O senhor estava ciente da alegação de que a senhora Amélia seria analfabeta e de que não poderia assinar documentos sem assistência adequada, inclusive assinando documentos em cartório e ata notarial? Doutor, quando chega um cliente da gente com uma certa idade ou com qualquer outra dificuldade, que a gente manda para o cartório, isso é uma situação, lá o cartório tem fé pública, é uma questão entre eles lá. Então, eu não entrei nesses detalhes com a cliente quando me procurou. Sim, mas eu gostaria que o senhor me esclarecesse se a dona Amélia foi orientada pelo senhor, ou pela Joélia, ou pelo doutor Antônio, com a questão da procuração no cartório em Seabra. E Doutor, a ata notarial em Londrina. volto a explicar para o senhor. Não tenho um vínculo, não conheço a família dela, não conheci o doutor Rui nesse cenário aqui agora, depois que eu fui acusado pelo senhor. Mas, fora isso, a cliente chegou no meu escritório, estou tentando assim, doutor Enio, para facilitar. A cliente me procurou no escritório acompanhada do seu filho, explicou a situação que ela estava passando, precisando de um advogado, e eu falei com ela que eu não ia fazer uma procuração particular no escritório, que por uma questão de praxe até do escritório, eu ia pedir para que eles fossem ao cartório e me trouxessem uma procuração pública. Não sei se satisfaz o colega a resposta. Sim, doutor, eu entendo o que o senhor está colocando e gostaria de continuar com as perguntas. Pois não. O senhor acompanhou a celebração de um acordo firmado entre a senhora Amélia e sua filha Joélia? Em caso afirmativo, pode descrever como se deu essa negociação? Doutor, em que pese, eu tenho o direito de ficar em silêncio nem responder uma pergunta dessa. Porque, é claro, se eu assinei um acordo, é porque eu tive contato com minha cliente, era o desejo que minha cliente queria. Aliás, ela não queria que a filha tivesse aquele processo, eu fui constituído para isso. Então, é claro, como é que a senhora quer? Eu quero que acabe com isso, porque eu não autorizei fazer processo nenhum contra a minha filha. E uma pessoa, eu não quero entrar nos detalhes para que a gente não saia aqui do foco, mas não sei se eu respondi ao colega. Ok, o senhor respondeu. A questão toda, doutor, só um parentezinho, é que a informação que chegou no processo, chegou na dona Amélia, de que eu tinha subtraído 6 mil reais da dona Joélia. Desconheço. Tá, ok. É só um parentezinho para a gente... porque eu depositei 1 centavo para que verificasse se existia aquela conta ou não. Todo esse processo poderia não estar existindo, a gente poderia estar aqui hoje fazendo outras coisas. O senhor considera que houve transparência e lisura na condução desse acordo? Por quê? Doutor, vou lhe responder. Eu acho que se eu tivesse feito 1 centavo e depois tivesse depositado o restante, como o senhor bem está enfatizando o tempo todo, não estaríamos aqui. Doutor, só um parênteses. O Código Civil prevê que é uma antecipação de herança, os 6 mil reais, que foi feita a todos os herdeiros, futuros herdeiros, né? Então, eu acho que o procedimento que eu fiz até então, com todos, sem exceção, a questão só foi a exceção da Joélia, é que eu procedi corretamente como advogado. O senhor confirma que não houve
revogação expressa da procuração anterior ao Dr. Rui, que sou eu, antes de sua atuação? Confirmo não, doutor. Foi feita a revogação, sim. Mas eu complemento a pergunta. O juiz aceitou essa revogação? Doutor, eu não preciso de parecer judicial, não. A cliente tinha revogado os poderes e informado ao senhor. Mas o processo, existe essa informação de que houve a revogação? O juiz aceitou a revogação? Doutor, eu confesso para você que eu não me ative a isso, não. Me ative no desejo da sua ex-constituída, ou da suposta constituída. Ok. O senhor reconhece que poderia ter cometido infração ética ao aceitar a procuração de cliente que já possuía advogado sem prévia comunicação ao profissional originário? Jamais fiz isso no meu escritório, doutor. Eu tenho um escritório com mais de 3.500 no meu processo, no meu acervo. Jamais entrei num processo onde tem um colega constituído, exceto se tenha sido revogado ou com devido subestabelecimento, doutor. Eu questiono aí, essa revogação ela foi acolhida pelo juiz da causa? Doutor, não preciso de ter o acolhimento do juiz. Pela ordem, doutor, essa pergunta já foi feita várias vezes e respondida, inclusive. Doutora, com todo respeito, a questão está assim, respeituosa e que tem que ser finalizada com as minhas questões. Doutor Enio, que pode indeferir ou não. Eu fiz a pergunta, o senhor reconhece que poderia ter cometido infração ética ao aceitar a procuração de cliente que já... Isso. Doutor Enio, posso continuar? Sim, senhor. Eu vou responder a pergunta porque ela é crucial ao fechamento aqui da audiência. Eu respondi ao senhor, doutor. Eu lhe respondi. O senhor perguntou se eu estou dizendo que não. Quer dizer que o senhor aceitou uma procuração sem verificar no processo que já havia um advogado? Doutor, vou lhe explicar 1000 vezes. Eu acho que o colega Data Vênia precisa ter a questão da cognição. Eu disse para o colega que eu aceitei porque estava revogado. Tá. Doutor, finalizando as questões, o senhor me procurou para fazer algum acordo ou participar desse acordo para fechar o processo judicial? O senhor me procurou, o doutor Antônio me procurou. Eu precisaria disso? Eu precisaria Oi? disso? Eu tinha que procurar Eu um acho advogado que... da parte, doutor, não o senhor. Doutor, eu só faço a pergunta. Eu faço a última pergunta. Eu acho que é respeitosa. O senhor concorda que, ao ingressar num processo com subestabelecimento que não foi revogada pelo juiz, a procuração originária não foi revogada. Posteriormente foi juntado outras procurações, mas aquela, durante o transcorrer do processo, até o dia que eu apelei, não concordando com o acordo, eu acho que era válida. O juiz não deferiu ou indeferiu, simplesmente ficou omisso. Doutor, quando o senhor ingressou com a apelação de não concordar com o acordo, me perdoe, o colega não tinha mais poderes para estar atuando naquele processo. Tanto é que o colega sabe o desfecho do processo. Eu estou satisfeito com as respostas que o senhor deu. Só queria acrescentar que tudo que está acontecendo poderia ser evitado com a simples aceitação do dinheiro que foi oferecido a todos e que todos aceitaram, menos a Joélia. Simplesmente isso. Eu fecharia as perguntas com o senhor nesse sentido. O senhor possui mais alguma pergunta, doutor Rui? Não, a questão toda está resolvida nessas questões que eu fiz. Perfeito. Doutor Edson, agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho e a consideração aqui prestada e também por estar aqui presente, né? Esclarecendo todos os fatos aí, contribuindo para o regular andamento deste processo disciplinar. Doutor Enio, uma questão. Eu fiz uma petição, só para concluir aqui, eu fiz uma petição pedindo a cópia das gravações áudio e visual. É possível esse documento?
Sim, doutor, ele fica disponibilizado no próprio processo disciplinar, após ali a finalização da audiência de instrução, todo o depoimento gravado segue ali para disponibilização. Ok, Se eventualmente o doutor tiver dificuldades no acesso, pode procurar diretamente a secretaria, que estaremos à disposição aqui para auxiliar o doutor na obtenção desse depoimento, né, do áudio, vídeo, a gravação de toda a audiência de instrução. ok. Eu Doutor, agradeço, eu gostaria de fazer um agradecimento pela condução excelente que o senhor teve nesse processo disciplinar e espero que as partes entendam que a gente, como advogado, tem que fazer o melhor pelo cliente, mesmo nas adversidades que houve nesse processo de consignação e pagamento, que ocasionou a desavença, a desunião de uma família, porque uma pessoa só quis dizer que não aceito da mão do doutor Rui e da esposa, Maria Zileide, o dinheiro que a mãe destinou a ela. perfeito, Agradeço doutor. todo... De igual modo, eu aproveito também essa oportunidade, apesar da formalidade, para agradecer aí a disponibilidade, a disposição de todos os presentes. E aproveitando ao ensejo, doutor Edson, por gentileza, se pode pedir para o doutor Antônio retornar à sala? Com licença. Pode encerrar. Doutor Enio? Doutor Antônio, doutor Edson, Sim. doutor Rui Barbosa, doutora Marcilei. Uma vez que todos os depoimentos foram prestados, gostaria de, antes de solicitar algumas diligências complementares, verificar se os doutores possuem interesse na apresentação de novos requerimentos ou produzir outras provas. Doutor Rui? Eu entendo que cabe mais provas. O senhor pode mencionar quais provas que o senhor pretende finalmente produzir? As provas serão esclarecidas no processo disciplinar, doutor. Certo. Doutor Antônio? Doutor Enio, só reiterando o que eu já requeri na defesa, eu pedi que fosse apresentado, juntado aos autos pela seção, subseção de Londrina, uma certidão verificando se existe uma pendência em relação à anuidade por parte do representante. Eu reitero esse pedido, eu entendo que é importante essa informação para o julgamento da representação, e reiterando também que a OAB, tomando conhecimento dos fatos apresentados na representação, tome as providências disciplinares também em relação ao representante. Em específico, por quanto à anuidade, doutor, seria isso? Não só por conta da anuidade, mas por conta dos fatos que foram apresentados na representação. Doutor Enio, todo respeito, a questão se o doutor Antônio, o doutor Edson, acha que está justamente com essa representação, que ele entre com uma representação contra mim. Aí eu terei o direito de ampla defesa, explicar tudo o que for necessário no processo. Esse processo discute a questão da disciplina de dois advogados que fizeram um acordo que não está previsto em lei. Não dá a palavra, não. Doutor Edson, o senhor possui requerimentos? Doutor, eu gostaria de consultar a minha brilhante advogada aqui. Doutora, considerando que eu não tinha sido devidamente citado
Eu aqui agora estou com dificuldade, eu não sou civilista, eu sou criminalista. Nós temos prazo para reconvenção dessa representação, doutora? Doutor Edson, a citação foi por edital, se eu não me engano, e o prazo da nossa defesa já expirou. Nós fizemos, eu apresentei a defesa. Então, esse Eu prazo... acredito, doutor Enio, que a gente pode fazer uma representação posterior contra o doutor Rui, caso vocês tenham interesse, até porque as provas, de acordo com as provas que foram produzidas nos autos. É o que eu indico no momento. Perfeito. Uma posterior representação. Então, pronto. Então, doutor, sem requerimento nenhum. Deixamos para em outro momento. Obrigado, doutora. Só complementando, doutor Edson, a primeira citação ela é feita através de carta no endereço que o doutor possui cadastrado no sistema. Com o retorno daquela carta, a OAB ela tenta novamente citar o doutor, daí por edital, que é o diário eletrônico da OAB, e posteriormente aí a gente tem, portanto, né, a nomeação da defensora da ativa. Positivo. Mas eu tenho impressão, depois conversando, depois que eu tomei conhecimento desse processo disciplinar, doutor, é que eu soube que eu acho que foi para o endereço de uma estagiária minha. Não foi, salvo engano, foi destinado para Salvador. Que, por sinal, não chegou às minhas mãos. Eu tomei conhecimento depois. Não sei se tem como colegas têm acesso aí, se o doutor tem acesso aí aos... Doutora Marcilei, algum requerimento? Desculpa que o áudio estava desligado. Eu não tenho requerimento. Perfeito. Bom, doutores, antes de eu encerrar a instrução, eu converto o julgamento em diligência, uma vez que no movimento 41, os doutores oportunamente vão observar, teve uma manifestação por parte do conselheiro relator solicitando a manifestação expressa das partes por quanto ao conteúdo ali indicado. Por isso, este julgamento converto, né, em diligência para que no prazo de 15 dias úteis, prazo comum às partes, se manifestem oportunamente em relação a essa questão que está sendo ali abordada. Isso por quê? Explico. Os doutores vão observar. Então, repetindo, movimento 41, que foi o despacho do relator. Houve o decurso do prazo para manifestação sem ali a oportuna manifestação. E eu entendo que é um ponto fundamental aí para esclarecimento, que por certos doutores poderiam também aí, nas razões finais, opinarem, mas por uma questão de cautela, atendo-se aí ao princípio do contraditório, para a defesa, como disse, né, eu abro o prazo aí para as partes se manifestarem, então, de forma oportuna. E não havendo mais requerimentos pelas partes, declaro encerrado a fase instrutória desse processo disciplinar. Só para atualizar o meu endereço nos autos. Pode ser fora a gravação mesmo.